Bom, antes de ser escolhido por Deus, Abrão já havia feito a escolha que mudaria a sua vida e a vida dos seus descendentes para sempre. Abrão ousou ter para a sua vida algo que foi, na verdade, uma mudança de paradigma, a partir da qual o mundo nunca mais seria visto da mesma maneira. Ao analisar a postura, o comportamento do nosso primeiro patriarca, o Sfat Emet, um grande rabino racídico do final do século XIX, se perguntava: o que Abrão tinha de tão precioso para merecer receber o chamado divino? O que ele tinha que outras pessoas não tinham? Por que ele e não outros? O próprio Sfat Emet responde: Abrão escutou o chamado de Lech Lechá, vá por si mesmo. Deus endereça esse chamado, Deus endereça o seu chamado de Lech Lechá o tempo todo, para todas as pessoas em todos os tempos. Deus se lamenta, porque as pessoas se fecham em si mesmas e não conseguem escutar. Assim diz o Sfat Emet. A palavra divina, ela só foi atendida por Abrão. Por quê? Porque só Abrão estava prestando atenção. Certamente, este foi o seu maior mérito. Abrão estava preparado. Abrão estava atento para receber o chamado. E quando não escutava o chamado, ele insistia. Abrão persistiu até que ele escutou Deus, porque Deus sempre falou com ele. Um chamado, mesmo que constante, só será percebido se nós estivermos atentos. Caso contrário, vira barulho, vira poluição sonora. Para estar atento, porém, é preciso ter atitude. O caminho do ser humano se define pelo seu caminhar, diz o Sfat Emet. E mais ainda, ele continua: mesmo que uma pessoa já tenha atingido um certo nível, um padrão bastante alto de orientação religiosa e de prática, depois de um tempo, se ele não continuar a praticar, se ele não continuar a caminhar, isso se tornará parte da sua natureza e se tornará a norma. Portanto, a todo momento é preciso renovar a alma e a orientação religiosa. Por mais alto que você já esteja espiritualmente, é preciso continuar a caminhar. E a partir dessa perspectiva, nós podemos entender que um judeu só se realiza na sua condição judaica enquanto ele seguir caminhando. Porque se parar, o que lhe serve de referência para de evoluir, cristaliza, vira norma, vira parte da paisagem. A alichá, a caminhada guiada pelo chamado divino, se pararmos de caminhar, pode virar alachá. Alachá pode ser uma estrada asfaltada, perfeitamente asfaltada, bem definida e alinhada, com regras e normas claras que podemos seguir. Sabemos onde estão as placas, sabemos onde estão as marcações na pista, sabemos onde são os pontos de descanso e até as curvas perigosas. Mas tem uma questão. A alachá não é a nossa caminhada. A alachá não é a nossa jornada. A nossa jornada fazemos nós. A alachá é a pista. Em Lech Lechá, a nossa paraxá traz duas palavras escritas exatamente do mesmo jeito, faladas de forma diferente. Talvez uma das interpretações possíveis seja que Lech Lechá não se refere só à jornada de Abraão, mas também à jornada de Sara. Lech, Avram. Lechi, Sara. Telchi.
Conta o Midrash que logo no início, quando partiram em viagem, Abrão convertia os homens, enquanto Sarai convertia as mulheres para a sua crença monoteísta. Com o tempo, Abrão se tornou Abraão e Sarai se tornou Sará. E não para por aí. Eles viveram a vida mudando e nunca deixaram de mudar. A jornada de Abrão e Sara foi para a vida inteira. Mesmo depois que eles chegaram a Canaã, a jornada não terminou. Porque a jornada nunca termina. Abrão e Sarai primeiro foram para Shem, depois seguiram para cá, uma brincadeira, seguiram aqui para lá, para Betel, uma região central, uma região montanhosa e central em Canaã. De Betel, seguiram para o deserto do Negev, em direção ao sul. Do Negev, eles foram para o Egito. Tiveram algumas complicações no Egito, acabaram saindo bem de lá, e do Egito fizeram o caminho inverso. Saíram de lá e foram para o Negev, do Negev para o Betel. De Betel foram para Hebron. E entre um lugar e outro, o casal enfrentou muitos desafios. Assim como cada um deles, individualmente, também se transformava e amadurecia. Assim como as jornadas de Abrão e Sara, as nossas vidas também são um encadeamento de experiências sem fim. Quando achamos que alcançamos a terra prometida, descobrimos que ela é só mais uma estação para a próxima fase. O chamado de Lech Lechá é um convite constante de Deus para seguirmos em frente, testarmos os nossos potenciais, testarmos os nossos limites. Se no início de Lech Lechá, Abrão e Sarai se embrenham por um novo caminho de vida, no final, Lech Lechá continua sendo o mesmo chamado divino, só que com outra roupagem. Desta vez, Deus diz a Sarai que ela passará por uma grande transformação e passará a se chamar Sara. Então, finalmente, Sara estará pronta para a maior mudança da sua vida até então. Ela se tornaria mãe de Isaac. E, por consequência, a primeira matriarca do povo de Israel. Por que demorou tanto? Sara deve ter pensado. Afinal de contas, ela já tinha quase 90 anos. Não sabemos por que demorou tanto. Mas, se nos inspirarmos no Sfat Emet, podemos concluir que o grande mérito de Sara foi ter se mantido atenta para receber o chamado. Sara persistiu. Shabbat Shalom.